Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém. Hoje, irmão, nós vamos dar continuidade sobre a questão do cavalo branco do Apocalipse 6, porque a memória do meu telefone encheu e não deu para eu continuar, tá? Então vamos aqui, irmão, para que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Deus já escreveu toda a história do seu Filho, nos selos, no livro, sobre os fins do tempo. Deus ele escreveu toda a história do Filho, do que vai acontecer nesse fim dos tempos. Por isso que Jesus, o Cordeiro, abriu o livro e ali estava a história de Cristo, que ele vai vir vencendo para vencer. Ele vai vencer a besta e o falso profeta. E o último inimigo a ser destruído é a morte, no juízo final. Nessa segunda vinda de Cristo, ele vai vencer a besta e o falso profeta, os reis da terra, os poderosos, os seus exércitos, os exércitos da terra, todos os exércitos que o diabo vai juntar para guerrear contra Deus, contra os exércitos de Jesus, Jesus vai destruir todos eles, que você vai ver aqui, tá? Tá aqui. Só que o diabo será destruído no juízo final, na terceira vinda, né? Porque Jesus veio a primeira vez, morreu e ressuscitou. Agora nós temos a segunda vinda, depois a terceira vinda. Depois eu vou trazer todo esse mistério para vocês. E você vai ver que é isto mesmo que eu estou falando, tá, irmão? Então é só aqui, irmão, veja bem. Que diz assim, no versículo 2, para a gente adiantar, olha só. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então o apóstolo Marcelino diz que aqui, esse cavaleiro aqui é o profeta Elias. Isso é um absurdo, irmão, isso é um absurdo. Olha só, irmão, então você grava aqui, aí, o cavaleiro. Então você vê aqui, o cavaleiro. Agora vamos aqui agora para Apocalipse 19, versículo 11, tá? Veja só, irmão. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E lá você vê lá o cavalo branco. Cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel. Você vê cavaleiro também lá no Apocalipse 6. Pronto, irmão. Eu vou aqui parar aqui, que eu já dei esse tema aqui, já expliquei todos esses temas aqui, lá no terceiro vídeo. No terceiro vídeo você encontra eu falando a respeito desse texto todinho, que Jesus vai vencer os governantes, os reis da terra, todos os exércitos da terra, porque vai haver uma batalha. Quando Jesus vier nas nuvens, vai haver, irmão, uma batalha. Os exércitos da terra vão querer guerrear contra os exércitos de Deus, de Jesus, né? Isso eu explico lá no terceiro vídeo, tá, irmão? Vamos adiantar aqui. Vamos aqui, irmão, voltar. Apocalipse 19, versículo 11. Grave bem, tá? Então é só, irmão. Deus, ele trabalhou com as suas palavras em forma de enigmas, mistérios, como quebra-cabeça. Enigma significa mistérios a ser revelado, que já está revelado aqui para nós. Então olha só, irmão. A Bíblia ela trabalha como quebra-cabeça. Deus ele não botou tudo em ordem. Deus trabalhou espalhando para confundir a esses doutores da lei, esses estudados em teologias, e para confundir
o falso profeta apóstolo Marcelino. Porque ele diz aqui que aqui é Elias. Peraí, irmão, vai existir 2 cavalos brancos? Vai existir 2 que vão vencer? E não existe isso, não existe isso. Somente um é que vai vir para vencer, que todos sabem que é Jesus. Não é Elias, tá? Então, olha só, irmão. Aqui no Apocalipse 6, era para estar aqui abaixo a continuação. Apocalipse 19, 11. Preste bem atenção. Apocalipse 19, 11 era para estar aqui, que é na ordem. Aqui embaixo do Apocalipse 6, que é a continuação do cavalo branco. Que é a continuação, a revelação que o cavaleiro do cavalo branco se chama fiel, que é o verbo, que é Jesus, que está vestido de veste, né, manchada de sangue, que é o Jesus. Então a revelação está aqui, irmão. Você veja que esses pastores, assim como o falso profeta apóstolo Marcelino, ele não cita, ele faz as pregações que estão lá no YouTube, mas ele não citou para o mundo Apocalipse 19, 11. Ele não citou para ninguém. Ele só fala do Apocalipse 6. Então eu já vi são muitos pastores da teologia, são muitos, que eu pesquisei sobre o Apocalipse 6 e eles só falam do Apocalipse 6 e escondem Apocalipse 19, 11. Eu nunca vi nenhum deles falar do Apocalipse 19, 11 e da interpretação que o Apocalipse 6 revela que é Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, que ele virá com a coroa, vencendo para vencer. Porque Jesus, irmão, preste bem atenção, Jesus ele recebeu a coroa na sua cabeça, a coroa de ouro. Jesus tem uma coroa na cabeça lá no céu. E ele vai vir com essa coroa. Com essa coroa. E o apóstolo Marcelino explica da coroa de outro jeito, bagunçando as escrituras. Irmão, se acorde, tá bom? Se acorde. Então, irmão, tá aqui a explicação para vocês. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6? Tá aqui a resposta. Deus trabalhou com sua palavra, irmãos, em forma de quebra-cabeça. O que era para estar aqui em ordem, Apocalipse 19, 11, que era para estar aqui em ordem, Deus ele espalhou para confundir todos esses falsos pastores da teologia, todos os falsos, estudados nas suas faculdades. Olha só, irmão, eu tenho aqui, esses livros aqui, que estão tudo cheio aqui, esses livros aqui, ó, tem outro aqui, 3, estão tudo cheio. Tem esses daqui também, tá cheio também. Isso aqui, irmão, isso aqui foi dedicação, estudando a Bíblia dia e noite, né? Claro que eu não ficava todos os dias, dia e noite, porque nós temos que ter um tempo, né? Ter um tempo para fazer as coisas, para se distrair também, né? Claro que não todos os dias, mas quem tem um dom de Deus, Deus chama para dar o dom da sabedoria, irmão, como Ele me deu. Assim como eu me converti a Deus a primeira vez, como eu já falei, eu li a Bíblia, irmão, era dia e noite. A sede era muito grande, era dia e noite, eu não se cansava, era dia e noite. Quando a minha visão ficava coisada, eu descansava por pouco tempo, eu já voltava ligeiro, porque a sabedoria de Deus, irmão, é muito grande. E a sabedoria de Deus é tão grande que para esses sábios do mundo, das teologias, eles desprezam a Bíblia, são loucura para eles. É por isso que eles falam mais do que aprendeu lá fora. Repete a mesma história do tempo lá atrás, como eu já falei. É a história de José, de Esther, de Nicodemos, e as ovelhas nunca aprenderam
os mistérios que estão aqui revelados. Então esses livros aqui, irmão, tudo que eu escrevi aqui, esses livros que tem aqui, são capítulos e versículos de chaves para derrubar qualquer doutor da lei. Tudo aqui eu tenho anotado aqui, o tema todo sobre o mistério do sábado, que não são ditos pela Igreja Sétimo Dia, que não são ditos pelos pastores da teologia. Eu tenho todo o segredo do mistério do sábado. Tenho do casamento. Enfim, irmão, eu tenho não de tudo, porque tem pergunta que as pessoas fazem que eu ainda não estudei na Bíblia para poder montar o quebra-cabeça, né? Tem coisas que as pessoas perguntam, que a pessoa faz, que eu tenho que ir para a Bíblia para procurar e poder juntar tudo, fazer uma lista para dar resposta para a pessoa. Mas eu já estou pronto para um bom combate, para defender a palavra de Deus. Estou pronto para qualquer pergunta de sábado, casamento, sobre a lei, sobre dízimo, essas coisas assim que eu falo. Mas pergunta que eu não sei, porque eu pego mais o que é mais importante na Bíblia. Eu pego o que é mais importante na Bíblia para a salvação das pessoas. Eu pego sabedorias que nunca foram ditas por esses homens estudados nas teologias. Nunca foram ditas. Então eu pego o que é mais importante. Está tudo anotado. Deixa eu olhar aqui, irmão, se não descarregou. Então, irmão, eu vou aqui mostrar o que eu escrevi aqui, de tanto estudar a Bíblia dia e noite, e eu continuarei a estudar a Bíblia dia e noite, porque, irmão, é incrível. Quando eu volto para estudar o Novo Testamento, eu vejo palavra ali e depois eu me pergunto, mas eu já passei por aqui e não vi isso aqui. É incrível, irmão, que a palavra se renova. E tem a mesma palavra ali que você já leu, e Deus ainda vai dar mais interpretação, Deus vai dar mais informação daquilo que você já leu. A explicação mais ainda é incrível, irmão. A Bíblia se renova, ela se renova. Por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, está escrito, não se afastei da palavra de Deus. Agora os pastores que dizem que leu a Bíblia mais de 30 vezes, outros 40, outros 25, acham que não precisam mais ler a Bíblia. E acabam, esses mesmos, que diz que leu a Bíblia 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes, esses mesmos estão atropelando a palavra de Deus por causa dos seus estudos de tradição de homens lá fora. Olha só, irmão, como está aqui, ó. Paulo se revolta com a idolatria. Paulo se revolta com a idolatria. E muitos católicos não sabem disso, porque os padres odeiam a Bíblia. Então isso aqui são chaves para matar, para derrubar qualquer católico. Apesar que os católicos não obedecem à Bíblia, os católicos não seguem a Bíblia, só seguem mais os mandamentos dos homens, que é do padre. Tá, irmão? Olha só aqui, irmão. Os adventistas dizem, até os membros também, porque os membros aprendem dos seus mestres. Eles dizem que a Bíblia de Paulo era a Bíblia de Moisés. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Eu li o Novo Testamento todo, eu nunca vi Moisés estar falando da lei de Moisés todo o tempo. Eu nunca vi os apóstolos discípulos estar falando da lei de Moisés a todo o tempo. Guarda o sábado, não coma isso, eu nunca vi. O que eles pregavam era Cristo, era novas doutrinas. Olha só, irmão, aqui, ó. Atos 17, versículo 19. Se caso tiver errado esse capítulo e versículo, aí você me diga que eu mando o certo
pelo Facebook para você, caso você queira, porque eu leio a Bíblia à noite, e às vezes eu acabo errando o capítulo e versículo, né, modo à noite, tá? Já estou explicando para vocês, para não achar que eu estou mentindo aqui de dar versículo para vocês e capítulo, mentindo para vocês, tá? Eu não vou aqui pegar a Bíblia, irmão, para não perder o tempo, tá? Que eu só tenho ali agora no meu telefone só 20 minutos. Só 20 minutos porque tá cheio, que eu vou enviar esses vídeos pro YouTube, aí depois vai liberar a memória, tá bom? Então diz aqui, irmão, Atos 17, versículo 9, ou versículo 19. Paulo ensinava nova doutrina. Então a resposta está aqui, irmão, tá? Quando algum adventista, ou membros, ou mestre dizer que a Bíblia de Paulo era a Bíblia de Moisés, você cite essa chave aqui. Porque nova doutrina não é lei de Moisés. Paulo não ensinava leis de Moisés assim a todo tempo. Claro que os discípulos citaram leis de Moisés. Lá tinha os que pregavam da lei de Moisés. Tinha os falsos religiosos que pregavam da lei de Moisés, botando julgos, leis que foram abolidas. Mas nem toda a lei de Moisés foi abolida, tá? Não foi abolida. Quem lê o Velho Testamento todo, você vai ver que nem todas as leis de Moisés foram abolidas. Pastor que prega isso, que a lei de Moisés foi abolida, ele é cego, ele precisa se converter, porque ele está matando as leis que não foram abolidas. O pastor Antônio Júnior, no vídeo dele que eu vou mostrar para vocês, que está já aqui em mãos, ele diz que a lei de Moisés, Jesus aboliu na cruz. Irmão, tenha cuidado. A Bíblia diz que os pastores fazem as ovelhas errarem. Eu vou mostrar algo na Bíblia para que você nunca mais diga que a lei de Moisés foi abolida. E você tem duas escolhas. Ou obedecer o que Jesus falou, ou obedecer ao pastor Paulo, ou pastor Antônio Paulo Júnior, né? Antônio Júnior. O pastor Antônio Júlio ou Júnior, né? Você tem duas escolhas, irmão. Se você acreditar no pastor Antônio Júnior, pastor Antônio, né? Antônio, que vocês conhecem, que só fala de oração. Ele está falando mais de oração do que pregar. Parece que virou padre. Eu fui lá no canal dele no YouTube. O que eu mais encontrei lá foi oração. Eu não via muitas pregações, só via oração. Ele agora virou um padre, porque é assim que está nas igrejas. A igreja católica só está orando. Vamos orar, o importante é orar. E o que tem de igreja só orando, mas não está examinando o que Jesus mandou. Estão mais orando e jejuando, mas não estão examinando as Escrituras. E isso será a perdição de muitos, que vão aceitar a marca da besta por não terem examinado as Escrituras. Olha só, irmão. Olha só o que Paulo diz aqui. Atos 17, versículo 29. Sobre imagem. Paulo diz: a divindade de Deus não é pau e nem arte de imagem humana. Então está aqui, irmão, a chave para você citar para um católico. E esse católico ele vai se irritar na hora. Então eu quero aqui revelar algo aqui, irmão, para vocês, tá? Deixa eu ver como é que descarregou, se a memória está quase para terminar. Está quase para cancelar já. Então, irmão, não existe trindade, três pessoas separadas. Veja que eu acabei de ler para vocês. O que existe é divindade. A palavra é que completa os três. Deixa eu ver se está. Ainda está. A palavra é que completa os três. Então os três são um. A própria Bíblia diz, irmão, que há três lá no céu que dão testemunho.
E a própria Bíblia dá um mistério, irmão. A Bíblia diz, olha, a palavra, Deus e o Espírito Santo. Isso é no Novo Testamento e Jesus já está lá. Aí eu me perguntei, deixa eu ver, ainda está. Aí eu me perguntei, irmão, mas cadê Jesus? Eu fiquei assim, irmão, cadê Jesus? Se tem 3 lá, mas cadê Jesus? Aí Deus me revelou, irmão, que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Então a palavra se completa, os 3 e os 3 são um. Porque Jesus é a própria palavra. Deixa eu ver ali. Termina já, irmão, a memória do meu telefone. Ainda está. Então, irmão, Deus, Ele é a própria palavra. Pela palavra que sai da sua boca, Ele criou o mundo. Deus é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. Entendeu, irmão? A palavra está junto com os 3. Por isso que os 3 se tornam um. O Pai, o Filho e a palavra. Jesus chama, ainda está. Jesus chama as suas palavras de espírito e vida. Então escuta, irmão. Jesus, ele chama isso aqui, a palavra, de espírito e vida. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, irmão, para não contradizer a Bíblia. Tenha cuidado para não acrescentar aqui, porque aqui é algo sério. Jesus diz que é espírito e vida, tá? Então não existe, irmão, não existe trindade, 3 pessoas separadas. O que existe é divindade. E o que completa os 3 é a palavra, tá, irmão? Esse é o mistério que muitos não sabiam disso, porque não procura a Bíblia, só vive em mandamentos de homem e nunca procura as Escrituras para conhecer. Jesus alertou a todos, examinai as Escrituras, para que não seja enganado por ninguém. Você tem que ler as Escrituras para saber se aquele pastor que você está frequentando na igreja, se ele é de Deus ou não, se o que ele fala é de Deus ou não. Por isso que a Bíblia diz que é Deus quem ensina. Tá, irmão? Deixa eu olhar aqui, irmão. Bateria. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar a palavra. Guardar e não deixar que ninguém tome a verdade, a palavra de nós. Nós temos que manifestar essa verdade que nós temos para as pessoas. Alertar elas que ela está sendo enganada por esse pastor, por esse apóstolo, por esse profeta. Nós temos que ser o guardião da palavra de Deus, defender a Deus. Porque se vocês não defendem a Deus, se vocês ficam calados, se preocupando com seus sonhos, com as suas vidas, com as coisas da terra, o diabo é que vai ganhar muitas almas se você não se levantar para defender a Deus. Se você não se levantar, ficar calado, aprendendo a doutrina da maçonaria e do mundo, dos ímpios, que o importante é o silêncio, é ficar calado. Porque teve pessoa que diz assim, né? Por isso que eu prefiro mais ouvir. São esses que preferem mais ouvir, é que são cegos, nunca terão entendimento. Se vocês não batalhar para salvar a vida daqueles que estão sendo levados para a beira da morte, porque os lobos estão arrastando as ovelhas e vocês estão parados, vocês estão calados. O diabo pode levar toda a sua família, por permissão de Deus, por vocês se tornarem rebeldes, por obedecerem aos espíritos enganadores que estão nos pastores da teologia. E esses mesmos pastores da teologia é que ensinam a vocês a ficarem calados, em silêncio. Você tem 2 escolhas, irmão. Obedecer a Deus ou aos homens. Se for obedecer aos seus líderes e desprezar o conhecimento da Bíblia,
seu destino será o lago de fogo. Então não perca, irmão, porque o apóstolo Marcelino, o falso profeta, eu creio que o espírito imundo que já veio do inferno, que fala do falso profeta, que o espírito imundo vai estar nele, eu creio que é o apóstolo Marcelino. Eu vou trazer para vocês, irmão, ainda tá. Eu vou trazer para vocês, irmão. Deus ele está me dando toda a informação da estratégia que o apóstolo Marcelino usou. O ele estar no deserto foi apenas uma estratégia. Por que é que o apóstolo Marcelino ele está de branco? Deixa eu ver se ainda tá. Ele só prega de branco, só está todo o tempo de branco. Ele ultrapassou até Jesus. Jesus jejuou 40 dias e ele disse que tem mais de não sei quantos anos que está em jejum. Isso, irmão, eu estranhei. Como pode um homem jejuar esses anos todos e ainda falar tranquilo, alegre, tranquilo? Não, irmão. Jesus falou que quando nós jejuamos, está lá, quando nós jejuamos, nós ficamos fracos. Nós ficamos fracos, com a cara triste, mas Jesus disse que é para nós lavar o rosto, para não se mostrar que nós estamos jejuando. E você tem que disfarçar, né, com alegria, para que não perceba que você está jejuando. Mas mesmo assim, irmão, você vai estar com o corpo fraco, sua voz vai falar baixinho, porque já aconteceu isso comigo. Eu fiz um jejum de manhã até meio-dia. Eu já estava fraco, irmão, eu falava baixinho. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque você mata a carne. Para Deus te usar, para dar mistério, para Deus mostrar visões, é preciso que você jejue, mate a carne. Você ficará uma pessoa mais mansa, uma pessoa humilde, mansa. Você falará manso, mas isso não significa que quem falar com indignação, com ira, não significa que está pecando, tá? Vocês não se isolem na Bíblia, não se isolem, tá? Então, irmão, a pessoa que jejua, ela se mostra fraca, ela fala baixinho, sem voz para falar. Mas o apóstolo Marcelino, ele fala como se parece que não está jejuando. Mas o que eu descobri disso? Só que eu, José Roberto, não vou acreditar que ele está de jejum não sei quantos anos, não come carne, não come isso, só bebe aquilo ali. Eu não vou acreditar, irmão. Porque o jejum tem aparência. A pessoa ela fala baixo, não tem muita voz para falar, não tem muita alegria para falar com a voz alta, não tem muita voz. Isso eu sei porque eu sou